Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou aqui para discutir contigo a última decisão do Supremo em precatório, decisão importantíssima para quem estuda para os concursos de procurador ou para a vida prático-profissional de quem efetivamente trabalha com esse tipo de comando judicial, ou seja, cumprimento de decisões judiciais sujeitas ao sistema constitucional de precatórios. Preciso te dizer que essa decisão do Supremo pende de publicação em informativo, então não temos o número do informativo, mas é uma decisão muito importante porque já publicizada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, não vamos esperar o informativo, vamos estudá-la de imediato. Eu estou falando, obviamente, da disciplina principal Direito Constitucional e já disse a importância do tema para os concursos da advocacia pública. O Supremo ele analisou a constitucionalidade da Lei 13.463 de 2017. Vamos analisar o que diz essa lei, qual o objetivo da lei e vamos analisar o que o Supremo decidiu acerca da sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A lei no artigo 2º, ela diz o seguinte, preste atenção aqui para me acompanhar na explicação para entender o que decidiu o Supremo. Ficam cancelados os precatórios e as requisições de pequeno valor federais expedidos, ficam cancelados. Primeiro, a lei só trata dos precatórios e RPVs da União, não de estados, não de municípios, só da União. A lei estabelece o cancelamento desses precatórios e requisições de pequeno valor. Veja, não anula o precatório, não anula a requisição de pequeno valor, apenas cancela. O que significa dizer cancelar precatório e cancelar requisição de pequeno valor? Muito bem, os valores que estão depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial e não são levantados pelo credor, eles voltam ao Tesouro Nacional. Isso é o cancelamento do precatório, cancelamento da requisição de pequeno valor. Perceba que não há aqui, nesse caso, uma nulidade acerca do direito ao crédito. Não é isso. O autor, aquele que iniciou o cumprimento, aquele que passou pela via crucis do processo de conhecimento, que, nesse caso, para receber o valor precisava apenas sacá-lo, se ele não fez isso em 2 anos, esse valor volta ao Tesouro Nacional para que a União possa utilizá-lo na execução de políticas públicas. Veja o que diz o parágrafo 1º. O cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizado mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional e desse montante cancelado, pelo menos 20% a União tem que usar na manutenção e desenvolvimento do ensino, política pública, e pelo menos 5% será aplicado no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Perceba que o que o legislador fez, ele viu o seguinte, tem muito dinheiro nessa configuração, depositado e não sacado. Esse dinheiro pode muito bem ser utilizado pela União para a execução de política pública, mas esse dinheiro não é da União. Então, existe aqui uma discussão sobre a constitucionalidade desse artigo 2º. O cancelamento do precatório, na verdade, não é a nulidade do precatório, é apenas devolver o valor que se encontra depositado há mais de 2 anos em instituição financeira oficial para a conta do Tesouro. É isso que quer dizer a lei. Mas o direito ao crédito, ele não morre, ele continua incólume para todos os efeitos. O credor, ele só não vai mais poder chegar no banco e sacar esse valor depois que ele foi cancelado. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa solicitar a expedição de novo precatório ou a expedição de nova requisição de pequeno valor. Bom, muito bem. Havia uma discussão no STJ, e eu já analisei essa discussão aqui no canal, sobre se existe ou não prazo prescricional para que esse credor, uma vez cancelado o seu precatório, uma vez cancelado sua RPV, cancelada a sua RPV nos termos da lei que estamos analisando, se ele tem prazo prescricional para solicitar uma nova requisição, um novo precatório, a expedição de um novo precatório, a expedição de uma nova requisição. Ou seja, cancelado o precatório, o credor se submete a prazo prescricional para requerer nova expedição, o STJ entendeu que sim, e esse prazo prescricional tem termo inicial a partir do cancelamento. Esse foi o entendimento do STJ, já analisado aqui no canal. O STJ disse, é prescritível a pretensão de expedição de novo precatório ou RPV após o cancelamento estabelecido pelo artigo 2º da Lei 13.463 de 2017. Então o STJ entendeu por aplicar prescrição, porque muitas pessoas defendiam a imprescritibilidade, uma vez que, nesse caso, o cancelamento não atinge o precatório ou a RPV em si, ou seja, o direito ao crédito,
mas apenas a disponibilidade do valor que se encontrava lá depositado antes de cancelado. O STJ disse que é prescritível e disse ainda: o direito do credor de que seja expedido novo precatório começa a existir na data em que houve o cancelamento do precatório RPV, cujos valores, embora depositados, não tenham sido levantados. Então, o termo inicial desse prazo prescricional é o cancelamento. Muito bem, era isso que nós tínhamos até então orbitando acerca da Lei 13.463 na jurisprudência dos tribunais superiores enquanto decisão, porque essa lei é de 2017 e em 2017 foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade 5755, que levou para o Supremo justamente a discussão acerca da constitucionalidade desse cancelamento. Nesse caso, foi levado para o Supremo Tribunal Federal analisar se cancelar o precatório ou a requisição de pequeno valor, que se encontra depositado e que aguarda tão somente o saque do credor, se isso, por exemplo, não viola o princípio constitucional da segurança jurídica, se isso não causa obstáculo ao cumprimento das decisões judiciais, se isso não estabelece um requisito a mais para pagamento de precatório não previsto na Constituição Federal. Porque o último passo aqui do credor é se dirigir efetivamente à instituição bancária e simplesmente sacar o valor. Porque ele não fez isso, não importa. Isso, em tese, está dentro da sua esfera privada. O fato dele não ter ido ao banco sacar o seu precatório, sacar sua RPV, não efetivamente diz respeito a ninguém, somente a ele. O direito dele está efetivamente resguardado porque esse dinheiro está em instituição bancária. No momento em que esse dinheiro é devolvido à conta do Tesouro, existe alguma inconstitucionalidade nesse caso? Então a ADI 5755 levou essa discussão ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, você teve, nesse caso, duas teses que foram efetivamente confrontadas com os ministros. Então, o cancelamento de precatório após 2 anos, pela tese da inconstitucionalidade, alguns ministros disseram que a lei afronta os princípios da segurança jurídica, da garantia da coisa julgada, decisões judiciais definitivas, do devido processo legal, porque cria obstáculo ao cumprimento das decisões judiciais a partir de situação não prevista na própria Constituição, quando o assunto é precatório, viola o princípio da separação de poderes, viola a efetividade da jurisdição, na medida em que cria obstáculo ao cumprimento das decisões judiciais. Então, essa foi a tese 1, vou chamar de tese 1, essa que está em vermelho, que declara a inconstitucionalidade da lei que estabelece o cancelamento dos precatórios e requisições de pequeno valor federais. E, nesse caso, outra tese entendeu que o cancelamento é constitucional. Afinal de contas, esse dinheiro está parado e ele pode muito bem, a esse dinheiro pode muito bem ser dada destinação pública, como de fato deu a lei, ou seja, para a execução de políticas públicas importantes no nível federal. Então, a tese que diz que é constitucional o cancelamento diz que ele é válido, desde que precedido de intimação pessoal do credor pelo juiz da execução, em observância ao devido processo legal. Essa tese 2 declarou a constitucionalidade da lei, mas criou um requisito não previsto em lei. Eu só posso cancelar se o juízo da execução intimar de forma pessoal o credor para o levantamento do valor. Não havendo o levantamento do valor por parte do credor, mesmo depois da sua intimação pessoal, é que o precatório poderia ser cancelado. Então aqui, na tese 2, havia a declaração de constitucionalidade, mas com o acréscimo de um requisito criado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Venceu no Supremo a tese 1, ou seja, a lei é inconstitucional. Então o Supremo declarou, e essa é a última decisão importante do Supremo sobre precatório, a inconstitucionalidade do cancelamento de precatório RPV nos termos do artigo 2º da Lei 13.463. Então, nesse momento, nós temos que a Lei 13.463 é inconstitucional, de forma que não será possível cancelar precatórios e RPVs federais, ainda que eles estejam depositados há mais de 2 anos nas instituições financeiras oficiais, aguardando o momento em que o credor se dirigirá ao banco para realizar o saque do seu crédito, ou seja, para definitivamente encerrar a prestação jurisdicional. Então nós temos a inconstitucionalidade da Lei 13.463, proveniente de uma ADI que foi ajuizada também em 2017, mesmo ano da lei, mas só julgada agora em 2022. Muito bem, essa é a grande decisão
nos últimos dias acerca do Supremo Tribunal Federal julgando precatórios, ou seja, última decisão da Suprema Corte sobre Sistema Constitucional de Precatórios, Direito Constitucional, decisão importante para os concursos da advocacia pública. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.